Tá. E sim, vamos tomar. Não tô sendo patrocinado, né? Quem dera, ainda não tenho nem nome suficiente para ser patrocinado pela Coca. Mas vamos deixar ela aqui, né? E sim, vou tomar Coca-Cola numa xícara de café. Esse daqui vai ser mais um daqueles quadros confissões. Já peguei aqui minha Coca, né? Tudo já coloquei aqui. E eu queria falar um pouquinho, hoje, nesse quadro confissões assim, uma mistura de alguns pensamentos que estão na minha cabeça, né? Sobre a dificuldade de se começar no YouTube, sobre o mercado de hoje, né? O mercado de marketing de hoje, o mercado brasileiro, e também como viver da internet, né? Eu vou fazer esse paralelo entre esses três. O primeiro de tudo, a dificuldade de começar no YouTube. Eu estou com esse projeto, tenho esse plano, né? Sempre tive esse plano de viver do YouTube. E eu só tô começando a colocar pra frente, tem cerca de mais ou menos, acho que vai completar 30 dias, eu vou ver certinho a data. Mas tá quase que eu tô aqui postando todo dia, né? Não tive nenhum vídeo viralizado ainda. Eu subi inscritos, isso aconteceu realmente. Eu dobrei uns inscritos, mas eu tenho o que hoje? Atualmente 24 inscritos. Quando eu comecei, eu acho que eu tinha 3, 4. Então, se a gente para pra ver, tripliquei o número de... Quadrupliquei quase, né? O número de inscritos no canal. Mas assim, se a gente for parar em se comparar com outros canais e tudo, nossa, é tipo um grão no deserto, né? Um grão de areia no deserto. Mas o motivo aqui não é esse. Mas em si, eu tive muitas boas coisas que aconteceram a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo aqui de maneira recorrente. O primeiro foi encontrar erros que eu estava cometendo. Por quê? É muito fácil a gente ficar só pensando nas coisas, mas não colocá-las em prática. E aí a gente fica só naquele devaneio, né? De que, tal coisa vai acontecer e aí vai funcionar. Essa ideia, se ela fosse aplicada na prática, ela iria funcionar. E aí quando você começa a fazer, você vê que não é bem assim as coisas, né? E aí eu comecei a observar, né? Eu preciso melhorar os meus roteiros, eu preciso criar melhores roteiros, eu preciso criar mais dinâmica nos vídeos, eu preciso testar mais formatos, porque nós estamos, sim, vivendo um momento de conteúdos mais lo-fi, de conteúdos sem tantas edições mirabolantes em si. Mas tem alguns pontos aqui que a gente deve levar em consideração quando a gente começa a entender isso. Por que esses conteúdos, né? Hoje o YouTube não é mais aquele YouTube de 2013, né? Os conteúdos lo-fi, eles têm estética lo-fi, mas o que está por trás, normalmente eles são, eu digo em questões de ferramentas semi-profissionais. Tanto porque a tecnologia mudou e avançou, tanto porque as pessoas já querem fazer uma boa qualidade de conteúdo. Então, as ferramentas mudaram e as ferramentas, querendo ou não, a gente não para pra... Por exemplo, se tiver um áudio ruim, você não vai parar para escutar esse áudio. A imagem, até você pode assistir uma imagem em uma qualidade mais ok, uma qualidade ruim, mas o áudio em si, você não para para escutar, você pula na hora. Então, tem a questão das ferramentas, mas o ponto central, que é algo que estar postando todo dia está me ensinando, é que eu necessito melhorar o meu storytelling. Como contar uma história, como contar melhor uma história, como ter uma outra visão e trazer para essa história coisas comuns do dia a dia. Tem um criador que eu acho muito bom, aqui. Tem 2. Um é o seu nome, que é o Arthur Miller,
E o outro, o nome do canal dele é Tirando do Papel ou Tira do Papel. É alguma coisa assim. O nome do dono do canal do Tira o Papel, eu não lembro, né? Perdão. Mas eles contam histórias comuns. Eles contam histórias comuns, só que de maneira muito criativa, muito tranquila, muito diferente. E a gente consegue viver, sim, do YouTube, consegue crescer aqui dentro, e eu tenho essa expectativa, eu tenho essa noção de que é possível, mas eu preciso adaptar certas coisas. Então, não ter viralizado até agora, nenhum vídeo, nem nada, ele me mostra alguns motivos de onde eu preciso melhorar. Então, o YouTube, ele já mudou a minha vida nesses 30 dias, né? Quase 30 dias. No sentido de que eu sei onde eu preciso melhorar, né? Eu ainda não tive algo que eu acertei bastante, mas eu sei o que eu preciso parar de fazer e começar a mudar, né? Trocar. Por quê? Eu sempre ficava falando que se eu botasse essa ideia em prática, ela já funcionaria. Ok, coloquei algumas ideias em práticas, elas não funcionaram. Então eu já sei, tá, por que ela não funcionou? Ah, porque o roteiro não estava legal. Porque a edição eu poderia ter ido por um outro caminho. Então eu tenho dados do porquê não funcionou, né? Hoje eu tenho mais dados do que não funciona do que realmente funciona. E aí entra dentro de uma parte também que eu fico falando para mim mesmo, talvez você fale para você mesmo, que é a questão de você entender que as coisas não funcionam do dia para a noite. Você precisa de uma persistência e precisa de uma recorrente melhora, né? Você precisa melhorar a cada dia. E nisso você começa a buscar novas referências, então você vai se tornando mais inteligente. Você começa a ter noções, começa a entender o porquê das coisas, começa a entender as primícias que está por trás. Então você consegue consolidar até mesmo conceitos básicos, você consegue consolidar melhor na sua cabeça, e isso te potencializa a você conseguir melhorar o que já funciona ou dar uma nova cara para aquilo que não tinha funcionalidade nenhuma. E a partir daí você começa a criar novas coisas, a ter novas ideias. Então isso está funcionando para mim. E também a questão de que eu falo que eu quero ter o canal para eu conseguir testar as minhas ideias, só que eu não estou fazendo isso. Eu estou tentando seguir pessoas que já deram certo dentro de um certo formato, né? E talvez aquele formato não funcione para mim. Então, à medida que eu sei o que fazer, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, né? Então talvez você viva isso também. E aí tem a questão do porquê tudo isso, né? Eu tenho como objetivo aqui atrair clientes, né? Eu quero ter o YouTube como uma fonte de audiência para mim. Eu gosto do YouTube, eu gosto da plataforma, eu gosto de me comunicar. Isso é até uma maneira de eu colocar aquilo que eu sei fazer, né? Me comunicar e tudo para fora, perder a vergonha, perder a timidez. Porque isso funciona muito, né? Ter no YouTube, você postar vídeos, ajuda muito. Eu gosto da plataforma do YouTube porque as pessoas aqui, apesar delas quererem conteúdos rápidos, mas é um conteúdo rápido mais longo, diferente de outras plataformas, como TikTok, Instagram, enfim. E aí, e também talvez uma certa, não é raiva, mas uma certa... Cara, eu esqueci o nome da palavra. Mas querer provar um ponto, porque eu estou dentro de um setor, que é o setor automotivo, que as coisas são muito padronizadas. E só que elas pararam nos padrões de tempo de internet lá de 2015, 2016, para baixo, né? Que era só você ofertar, né, dar uma oferta estática ali e pronto, as pessoas vão lá comprar. E só que eu nunca tenho condições de conseguir provar esse ponto dentro de onde eu trabalho, que não funciona mais assim, né? Eu não consigo provar isso porque qualquer mudança é tudo muito burocrático. Então, eu tô vendo o YouTube como um escape para mim, como um escape de colocar as coisas para funcionar.
Então, isso é muito interessante. E as principais funcionalidades de estar no YouTube é essa questão de atrair clientes, ter uma audiência consolidada e... Oxe, subi de pé. E ter o YouTube também ser um pilar daquilo que eu quero ter como audiência. Porque todas as pessoas aqui dentro da internet, muitas pessoas dizem que você não precisa postar muito ou postar conteúdos, né? Só que pessoas que falam isso, elas estão indo por outro lado, que é o lado dos anúncios. Elas estão anunciando, elas estão investindo dinheiro. E é necessário você tanto criar como você investir dinheiro em anúncios. Só que às vezes você ainda não tem como conciliar os dois e nem tem muito dinheiro para fazer ter uma magnitude muito grande de investimento em anúncios. Então você tem que conciliar os dois, tanto o orgânico, né, que é o YouTube, Instagram, sem você investir dinheiro nisso. Então eu consigo observar e ter essa noção de que é necessário sim criar conteúdos para você atrair mais audiência de maneira mais qualificada. Então o YouTube, eu enxergo isso aqui dentro. Só que eu preciso melhorar e é uma constância. Então às vezes você tá aí sem conseguir falar, tem vontade de começar, mas não começa. Então você deve começar com o que você tem, se é só um celular, começar só com o celular e ir melhorando. Então é uma constância que faz o sucesso chegar. Nenhum youtuber já começou com 20 milhões, mas cada um começou com 0. E foi aos poucos melhorando até acertar um conteúdo e começar a replicar, começar a melhorar aquilo que funcionou. Então valeu, esse foi o vídeozão de hoje, tamo muito junto. Falou! Vídeos todo dia aqui, às 19h21. Falou!